Vamos começar então, e aí quem for chegando depois vai entrando e qualquer coisa a gente recapitula. Bom, boa noite, gente. Estou muito animada, estou muito feliz aí de vocês terem aceito esse desafio. Eu não sei se todo mundo viu o vídeo que eu fiz no GTV, né? Mas eu falo que eu queria esse ano eu tinha planejado, né, fazer um workshop numa loja de brinquedos, né, para pais e filhos. Mas a ideia de fazer online e a Carol ter topado, eu acho que vai acabar sendo muito mais rico do que eu tinha imaginado, porque eu acho que a Carol tem muito a somar aí com a expertise dela, e a gente conseguiu atingir muito mais gente do que eu atingiria numa pequena loja de brinquedos. Então, estou muito feliz, tá? Espero que vocês consigam aí vencer esse desafio aí da organização dos brinquedos. Oi, pequeno, coisa linda. E o que vocês precisarem de mim, da Carol, podem contar com a gente vai abrir o grupo por 2 horas todos os dias, podem fazer perguntas, tá? Fiquem à vontade. Agora sim. Eu vou me apresentar para quem não me conhece, fazer uma contextualizaçãozinha aí a Carol se apresenta depois. Essa aula de hoje é mais para isso, tá? Para a gente se conhecer, se aproximar, vocês saberem que podem contar com a gente. Meu nome é Luciana Silveira, todo mundo me chama de Lu, vocês podem me chamar de Lu também, tá? Só tem nós 4, será? Porque eu acredito que a gente viver numa casa organizada realmente contribui para a harmonia. Será que só tem nós 4? Não é só a harmonia visual, né, do ambiente, a harmonia entre as pessoas que vivem na casa, né? Isso tem um impacto muito grande no nosso bem-estar, né? Um monte de gente tá sem, ó. E uma coisa que eu gosto muito de frisar sempre, né, do que é uma casa organizada, né? Tem gente, inclusive, que tem até um pouco de resistência. Fala, ela tem uma personal organizer falar, né? Vai me encher de regra, né? E não é nada disso, né? Eu falo sempre que uma casa organizada é uma casa onde as coisas fluem, né? De forma tranquila, né? Porque uma casa perfeita, uma casa de revista, com tudo no lugar, isso não existe. Uma casa impecável não existe. Porque é um lugar onde a gente vive, né? Onde tem vida, onde as coisas estão sempre se movimentando. Então, sempre vai ter coisa fora do lugar, tá tudo bem. Vai ter louça na pia para lavar, tá tudo bem. A gente que tem filho pequeno vai ter brinquedo espalhado, tá tudo bem, tá tudo certo, né? A questão, eu falo que organização é a gente ter lugar para as coisas. E as coisas estarem práticas para a gente usar. Que aí mesmo quando está aquele ambiente meio caótico, né, de bagunça, de um dia de festa, você consegue rapidamente voltar as coisas para o lugar, né? É isso que a organização traz para a gente, né? Essa praticidade, essa leveza, esse controle das nossas coisas, né? E uma coisa que eu queria falar também, que eu acho importante explicar, né, é a diferença entre organizar e arrumar, né? Porque eu falo assim, organização não é ensinado na escola, né? E a maioria das pessoas, o que as pessoas fazem? Elas arrumam, elas guardam as coisas, né? Geralmente a pessoa pensa, eu tenho isso aqui para guardar, essa louça, ou essa roupa, ou esses livros, seja o que for, e eu tenho esse espaço no armário. E vai abrindo porta e gaveta e guardando de forma aleatória, né? Não pensando de forma estratégica. E o problema de guardar as coisas de forma aleatória é que geralmente a gente não lembra onde guardou, nem todo mundo na casa sabe onde está guardado, não está guardado de forma prática, não fica funcional para que a gente vai usar. E aí você fica sempre tentando guardar de um jeito melhor, arrumar melhor, né? E aí com isso, a sensação que você está sempre fazendo a mesma coisa e você nunca tem um bom resultado, você nunca atinge um resultado que te satisfaça, é frustrante. Por isso que ninguém gosta de arrumar, porque realmente arrumar não resolve problemas, só é um paliativo, né? Como se você estivesse dando um jeitinho, é meio que impulsivo, né? E a organização não, a organização tem uma metodologia por trás, tem um porquê, e o resultado dela vai trazer praticidade para a gente, tá? E aí, a gente falando de organização de brinquedo, tem uma outra questão, né? Que os brinquedos são das crianças. Então, a gente tem que organizar, né, o sistema que a gente vai implantar, tem que fazer sentido para a criança. Ela tem que ser capaz de assimilar o que a gente fez. Só assim ela vai conseguir ela mesma guardar os brinquedos, né? E é muito importante que eles guardem, né? Porque com isso eles vão adquirir autonomia, eles vão crescer de forma independente, sabendo cuidar das próprias coisas. E isso aí eu acho que a Carol vai ter muito para trazer para a gente também, para agregar nesse assunto, né? Que ela tem muita expertise nisso. Então, é mais isso que eu queria falar. Eu queria pedir para vocês, se puder, colocar aí no chat mais ou menos a faixa etária que a gente está trabalhando aqui. E mais uma coisa, a gente
gente vai enviar todos eles. Eu entendo que cada pessoa tem a sua rotina, da sua família, às vezes tem gente que está trabalhando o dia inteiro, está com aula online, então, assim, não tem problema se vocês falarem, nossa, eu não vou conseguir fazer essa semana, vou ficar frustrada, porque vai chegar no final da semana, eu não vou ter conseguido. Então, assim, não tem problema se você não conseguir fazer. Pega o material, acompanha o grupo, tira dúvidas se você tiver dúvida e faça quando você achar que você vai conseguir executar. No final de semana eu consigo, no próximo feriado eu consigo, né? Tenha time, né? O time da sua família, da sua rotina, e faça quando vocês acharem que vocês vão conseguir executar. Não se cobrem que vocês precisam executar tudo dentro da semana, né? Quem conseguir, maravilha. Quem não conseguir, não tem problema, a gente depois vai deixar o grupo aberto, se quiser tirar dúvida mais para frente, tá bom? Eu acho que era isso, Carol. Agora, se você, né, quiser se apresentar e falar um pouco aí do que você julga ser mais importante. Uhum. Bom, para quem veio do perfil da Lu e não me conhece, eu sou psicóloga de família. E na pandemia, especificamente, a questão da rotina sempre foi um tema para mim, por motivos pessoais. Mas na pandemia eu comecei a perceber a grande dificuldade que as famílias estavam tendo. Fala sobre essa dificuldade. Espera só um pouquinho. E aí, quando eu percebi isso, né, eu comecei a trabalhar junto com as famílias de forma a ajudá-las eu comecei a sistematizar como ajudar as pessoas a desenvolverem rotina mais consciente, né? E eu e a Lu, a gente se conheceu um pouco antes da pandemia. Na verdade, a gente se conheceu num evento do ano passado, Lu. Foi o ano passado o evento? Acho que foi. Foi. Primeiro você fez uma boneca para minha filha, lembra? Sim, e eu tinha ido para o evento da Pi, né? Nós duas patrocinamos um evento. Um encontro parental. Um encontro parental. E a gente acabou se conhecendo. Foi no meio do ano passado. Eu fui de novo no fim do ano. E aí, eu fiz uma boneca para Laura, que é uma das coisas que eu trabalho no cuidado de crianças, enfim, né? E aí, depois a Lu veio fazer o meu ateliê aqui em casa, que tava um caos. E, assim, para quem costura, gente, ter um ateliê que funcione é um sonho de consumo. E a Lu fez ele funcionar. E aí a gente ficou amiga e a gente foi batendo papo e surgiu essa ideia de fazer o encontro com relação aos brinquedos de criança. E uma coisa que eu defendo há muito tempo, né, com as famílias que eu atendo na clínica e muito na questão da quarentena eu tenho falado bastante, a importância das crianças terem rotina e participarem das atividades da casa. Né? Então, assim, a primeira coisa eu quero explicar um pouco por que eu entendo que seja importante rotina para as crianças. A ansiedade, tá? Pegando um único elemento, né? A ansiedade, ela vem de uma falta de segurança do futuro, né? Especialmente neste momento que nós estamos, a gente não sabe nada do que vai acontecer. A escola vai reabrir? A escola não vai reabrir. Vai poder ir fazer atividade não sei o quê? Vai poder fazer não sei o que lá? Alguém da família vai ficar doente? Alguém, sabe? Assim, tudo é incerto, né? Se também a casa não está com um ritmo organizado, fica difícil para a criança poder se tranquilizar. Mas quando eu falo em ritmo ou rotina, né, que para mim são termos similares, são sinônimos do jeito que eu entendo rotina, eu estou falando muito como a Lu falou sobre organização. Ritmo é uma coisa viva, né? É algo que sofre oscilações, sim, não é o relógio que determina a rotina, longe disso, né? É mais as atividades em si. Né? É mais os comportamentos que eu tenho em determinados contextos. Então, por exemplo, aqui em casa eu acordo, tá? Só para contar um pouco a minha rotina matinal. A primeira, bem pequenininha, eu acordo, eu vou meditar,
porque foi uma necessidade minha de achar um espaço para mim antes das crianças acordarem. Então eu acordo às 5 da manhã, vou meditar, depois eu faço a minha leitura. Às 6 horas da manhã eu vou fazer atividade física, as crianças vêm comigo, a gente faz todo mundo junto, e eu tomo café e acabou a minha atividade matinal mais ou menos, tá? Eu tô dando bem uma pincelada. Isso acontece todos os dias. 5 horas é a hora que o relógio toca, mas a partir daí as coisas vão automaticamente para mim. Eu não penso o que eu vou fazer. Eu só tenho o relógio das 5 horas da manhã porque, como eu quero uma hora inteira sem as crianças, de manhã, quando eu ainda estou bem, porque à noite eu estou cansada e cansado eu não medito, esse é o único organizador que eu tenho de relógio. O resto eu sei pelas coisas que fluíram, né? Então, assim, esse é um ponto da importância da rotina, né? A questão da ansiedade que está muito visível agora. Mas, além disso, né, além da rotina ela ser um fator que organiza para esse tipo de situação, para mim, o que sempre foi o mais importante da rotina, muito antes da pandemia, é a questão de hábito. Rotina cria hábito, né? E aí entra a questão de organização. Quando eu não tenho, né, uma rotina bem estabelecida de organização, eu não crio um bom hábito de organização. E hoje, vários estudos em psicologia, né, começou com um médico, eu não sei se ele é italiano, mas uma primeira pesquisa que mostra que 90% das decisões que nós tomamos na vida são pautadas em hábitos. Então, construir bons hábitos, quando eu tô falando de decisões, são decisões desde pequenas a grandes, tá? Mas, tipo, que lado da boca eu vou escovar primeiro? Isso é uma decisão, tá? 90% das decisões que eu tomo no meu dia a dia são hábitos. Inclusive marcas de arroz, né? Mesmo que eu diga que são arroz, são commodities, se eu me acostumei com o tio João, eu vou comprar sempre o tio João. Se eu criei o hábito do tio João. Tá? Então, hoje já se sabe, é muito estudado com psicologia de consumo, enfim, né? Então, para mim, sempre foi isso a centralidade da rotina para crianças, porque eu preciso, são os hábitos mais importantes do ponto de vista corpóreo, tá? Dormir, comer, higiene pessoal, se formam nos primeiros anos, né? Então, a forma como eu me alimento, como eu durmo, tudo isso, a base está na primeira infância. Então, para mim, isso sempre foi algo que eu considerei importante. Mas, o que eu vi na pandemia é que quando o trabalho do adulto saiu do modelo que estava para ir para o home office, as casas se desorganizaram, porque ele era um fator de organização. Ele, mais ou menos, comandava o ritmo da casa toda. Então, como eu tenho que estar no trabalho às 8, então eu levo meu filho para a escola às 7, e para levar meu filho para casa às 7, todo mundo acorda às 6, para dar tempo de eu tomar café da manhã e chegar na escola. Então, assim, ele tinha um papel de organização. E com a saída do trabalho, isso um pouco se perdeu, né? Então, nesse sentido que eu venho trabalhando um pouco com a rotina. O que aconteceu além dessa desorganização dos horários? Todo mundo passou a estar na casa. A casa passou a ser o espaço de ocupação às 24 horas. Antes eu saía de casa, ficava o dia inteiro fora e voltava. A casa passou a ser mais habitada e, portanto, eu passei a bagunçar mais e me incomodar mais com a bagunça. Porque se a casa estava bagunçada e eu passava o dia inteiro fora, eu não via bagunça. Aquilo não era um estímulo para mim. A bagunça estava lá e eu estava fora. Então, não me incomodava. Só que o ambiente, ele tem uma influência grande no meu estado de espírito. Algo simples, né? Acho que todo mundo já teve a experiência
de chegar em casa e a casa tá arrumada, você fala, ai, que delícia essa casa arrumada. E também a experiência de chegar naquela casa, aquela azul, festa de aniversário infantil feito em casa, sabe? Aquele dia que você fez uma festinha de aniversário e acabou, todo mundo foi embora, aí você olha para o lado, olha para o outro, tá aquele caos. Você quer ir embora também, né? Não entendi. Aí você quer ir embora também, né? Da sua própria casa, tipo, não quero. É nessa hora... Você vê todo mundo indo embora e quer ir também. É nessa hora que é a melhor hora para você convencer uma mãe a contratar um buffet infantil no ano seguinte. Você quer convencer uma mãe a contratar um buffet, não é o trabalho da festa toda, é o fim da festa quando você fica com aquela zorra, né? Porque isso nos afeta, né? E com tudo que eu venho estudando sobre rotina e acabei entrando muito nesse campo da Lu pelos estudos, né? O que mais cansa não é arrumar, é saber por onde começar, é a sobrecarga mental de ter que pensar em tudo. Quando eu falo assim, pela experiência do meu ateliê, tá, gente? Além de estudo, né? Mas quando você sabe para onde a coisa vai, a mão vai. Você não pensa, a coisa vai para o lugar. Agora, quando você precisa falar, onde eu vou pôr isso? Onde vai aquilo? Você, assim, tudo tem... não tem espaço na geladeira. Aí você fica, tira tudo, põe tudo. Vai, encaixa ali, encaixa lá. Não, quando você tem um lugarzinho certinho, é muito mais simples. É muito mais fluido. E é mais prazeroso. Eu tenho uma vizinha, uma amiga queridíssima, e ela é super organizada, tá, gente? Ela é, assim, surreal. Ela termina as festas infantis dela, em meia hora a casa dela voltou ao lugar. Eu sonho um dia ser assim, mas não sou, tá? A Lu me ajudou muito com o ateliê, mas eu ainda tenho muito que evoluir. Mas ela é rapidinho, ela põe os pratos em cima da pia, faz não sei o quê. Meia hora, a casa tá... Você fala assim, Catarina, cadê aquelas 150 pessoas que estavam aqui? Né? Incrível. Mas é isso, porque ela já tem estratégia de organização e faz um bem danado estar num lugar arrumado. Inversamente, também. Então, quando a gente vai pensar, que é a minha especialidade, quando a gente vai olhar para a criança, tá? E a criança tem um ambiente para o brincar dela extremamente desorganizado, então eu vou falar pelos meus filhos, tá? Porque antes de fazer o desafio com vocês, a Lu teve que me fazer arrumar o meu espaço, tá? Então eu não vim aqui sem ter feito o processo. Mas quando os meus filhos iam brincar e as coisas estavam arrumadas, o que eles faziam? Eles pegavam as caixas, as coisas, jogavam no chão para achar uma pecinha. E, em geral, não podia brincar com o quebra-cabeça porque faltava um pedaço de não sei o quê. Aí, mãe, o que ela vai fazer? Não sei, se vira, meu. Né? E aí fica aquela ladainha. Ou aquele Lego interminável que você, à noite, quando eles foram dormir, vai descobrindo com o pé que tem um jogado. Porque, em geral, é o seu pezinho descalço que sofre. Né? E assim vai. Quando eu posso... Então, assim, brinquedos que as crianças não viam mais depois da arrumação, eles falam, nossa, mamãe, achei meu carrinho XPTO. E estão o dia inteiro brincando e não me atormenta mais procurando brincadeira, porque tá fácil de ver, né? O quebra-cabeça estão todos em saquinhos. Então, estão todas as peças de um quebra-cabeça num único lugar. Não tá mais espalhado, né? Aí a minha irmã mais velha falou assim, vai durar um dia. Quero ver o dia seguinte. Estamos há 10 dias, né, Lu? Há 10 dias as coisas estão funcionando. Então, assim, é mais fácil para eles e é mais fácil para mim. Os meus filhos, desde sempre, tá? Desde sempre participaram das tarefas de casa. Isso foi algo que eu sempre trouxe para eles. Então, eles sabem que eles precisam guardar os brinquedos. A maioria dos dias funciona. Tem dias que eles não querem. E aí a gente vai naquele processo de tipo, olha, tem que fazer. Enquanto não guardar isso, você não vai pegar aquele. Ou precisa ver isso, fazer aquilo, né? A gente vai na última aula,
eu quero trazer um pouco de estratégias para as crianças arrumarem, tá? E eu vi que tem vários pequenininhos de 3. Eu não vi nenhum com menos de 3, mas vou dar uma olhadinha rápida aqui. Eu vi que tem uma pergunta, já vou olhar. Luz, depois você lê ela para mim e a gente responde? Tem de 2 aninhos. A partir de 2 anos, tá? Eu acho bem... eu não gosto muito de idade, eu gosto um pouco de desenvolvimento. O que eu acho importante para uma criança já ter condições, assim, para dizer que dá para ela trazer. Primeiro, ela tem que estar andando, né? Primeira coisa, ela tem que estar andando. Antes disso, não vai adiantar. Ela já tem que ter um movimento de pinça, né? Para ela poder pegar as peças. Então, assim, o nosso desenvolvimento corporal... gente, eu vou fazer uma coisa aqui. Peraí que eu preciso falar isso, é importante. Tá? O nosso desenvolvimento corporal, ele é do centro para as extremidades, tá? Então, primeiro eu desenvolvo o ombro, para depois desenvolver a ponta dos dedos, né? E da cabeça para os pés, tá? Então, é sempre do eixo, isso é desenvolvimento corporal, que é o que a criança pequena está fazendo, né? Ela está desenvolvendo esquema corporal. É uma das tarefas mais importantes dos 6 primeiros anos de vida. O movimento de pinça, ele começa bem grosseiro. A criança pequena, se vocês olharem, ela não faz assim. Ela faz assim, ó. Não tem nada. Ó, aqui, ó. Ela faz com a palma inteira. Ela não consegue fazer isso, né? Então, assim, a criança precisa já estar minimamente fazendo este movimento, porque tem peças pequenas. Quando ela não tem esse movimento, inclusive, nem é muito bom que ela tenha peças menores do que a boca, né? Acho que todo mundo mais ou menos já ouviu falar do tipo, para não dar peça pequena que a criança põe na boca. Porque um dos organizadores para a criança é olho, mão, boca, tá? Do ponto de vista cognitivo, ela precisa dessa experimentação para incorporar, né? Ela põe na boca porque ela está incorporando o meio espacial, tá? Então, a partir de uns 2 anos, mais ou menos, algumas crianças mais cedo, outras crianças mais tarde, ela começa a ter essas 3 características já visíveis. Então, eu falo 2 anos para orientar, mas o importante é que ela ande. Tem crianças que andam com quase 2 anos, tá? E tá tudo certo. Ela precisa ter um movimento de pinça, tá? Eu falei 3 e não disse qual é o terceiro, né? E ela precisa já estar entendendo o comando, tá? Então, ela precisa já você dizer para ela, João, guarde na caixa, e ele entende o que é para fazer. Então, é uma compreensão de linguagem, mínimo, né? Ele não precisa ser verbal ainda, ele pode ser algumas palavras e tal, mas a compreensão ele tem que ter, senão ele não vai conseguir executar a tarefa. Se isto está posto, aí a Lu vai ser muito melhor do que eu para mostrar sistemas que funcionam para as crianças, tá? Mas sem essas características de desenvolvimento, ela de fato não vai conseguir colaborar. Mas, por exemplo, a minha filha mais nova, com 1 ano e 10 meses, ela já levava o prato para a pia. Nós tínhamos que acompanhá-la, tá? Mas ela pegava o pratinho dela e levava. E aí ela não conseguia colocar em cima da pia. Ela me levava até a pia e eu tava lá na pia esperando para recepcionar o prato que ela ia me dar. Então eu saía correndo da mesa, ia lá para a mesa. Mel, vem trazer o pratinho para a mamãe. Aí eu ficava olhando, esperando para não cair todo aquele arroz que ela não tinha comido no chão, que depois ia me dar mais trabalho para recolher. Mas eu sabia que eu precisava trabalhar com ela isso para que ela desenvolvesse esse hábito, né? Saiu da mesa, leva o prato, né? Mas a gente pode trabalhar mesmo com adolescente, tá? Então, assim, é claro que quando a gente começa bem pequenininho, a coisa é mais natural,
exige mais esforço quando a criança já é um pouco mais velha, e aí eu tenho que introduzir isso, né? Porque ela não se habituou a fazer. Mas é possível mudar hábitos, né? Todo mundo já ouviu. Gente, todo mundo que tem filho, mulher, é uma desgraça, né? Todo mundo, alguma vez na vida, já tentou fazer dieta. E a resposta da nutricionista ou da revista de dieta é sempre a mesma. Ah, não adianta fazer só dieta, você precisa mudar os seus hábitos alimentares, né? Então é disso. Dá para mudar hábitos a vida toda. É só mais difícil. A gente tem que tomar consciência, se esforçar para mudar. Mas a gente consegue, tá? Então, no próximo encontro, eu quero falar de algumas estratégias que eu acho interessantes para a gente usar com crianças, para a questão dos brinquedos, tá? Então a gente vai falar específico disso, mas primeiro a gente precisa passar pelo nosso desafio. Lu, você tem alguma coisa específica que você queria falar ou eu posso passar o exercício? Lu? A Lu caiu? Lu? Eu não sei se a Lu caiu. Então, se a Lu não está aparecendo, eu queria hoje um exercício que eu passo sempre que eu faço acompanhamento de rotina, que eu queria que a gente fizesse para esta tarefa específica, guardar brinquedos, tá? Eu queria que vocês pensassem no propósito e no resultado. Então, o que é isso, tá? É o porquê eu faço, por que eu preciso fazer essa tarefa, por que vocês querem organizar os brinquedos. E não é assim, eu quero que a gente vá além do que, porque eu quero os brinquedos arrumados. Não, eu quero que a gente olhe, não existe resposta certa, resposta errada. Existe a resposta de cada um, tá? Para a gente fazer uma tarefa, para se a gente se engajar em algo, a gente precisa ter um propósito. Senão, a gente vai procrastinar, aí vocês vão vir aqui, vão ficar... Lu? A Lu voltou. Mas vocês me escutam? É para vocês se engajarem em fazerem isso, Sim, escutando. Precisa ter um sentido para vocês, tá? Há algum tempo atrás, eu comentei de um grupo que eu estava fazendo, né? Sobre a questão de passar roupa, né? Para mim, hoje, em plena quarentena, não tem sentido passar roupa. Não tem. Então, é uma tarefa que eu não faço mais. Eu não faço mais passar roupa, tá? Adoro roupa passada? Adoro. Mas dentro da minha realidade atual, ela não tem sentido, tá? O que é diferente de resultado. Então, assim, eu queria que vocês pensassem por que vocês querem os brinquedos arrumados, né? Olhem com toda a calma do mundo, não precisa fazer agora, mas se perguntem, antes de ler o primeiro material do desafio, por que vocês querem isso? Vou dar algumas possibilidades só para vocês verem aonde eu quero chegar, tá? Pode ser porque você quer uma casa mais harmônica. Pode ser porque você quer um dia a dia mais fácil. Pode ser porque você quer um espaço mais gostoso para o seu filho. Pode ser porque você quer se sentir menos irritada. Eu não sei o propósito de cada uma, né? Mas é importante que tenha, tá bom? A segunda pergunta que eu quero que vocês respondam é para quê? Não é a mesma coisa. É o resultado que eu quero. Eu estou aqui fazendo esse workshop, essa jornada, essa oficina, chamem como quiser, para organizar os brinquedos, porque no final eu quero que esteja como, tá bom? Então eu quero que seja mais prático, eu quero que seja mais fácil, eu quero que seja mais simples. Então, por que eu quero e para quê? Eu quero que vocês olhem com muito carinho essas duas perguntas. A primeira pergunta vai te engajar para a tarefa. A segunda vai te orientar para que resultado vocês querem. Tudo bem? Lu, do que eu queria passar hoje, eu passei. Você quer trazer mais alguma coisa?
Eu queria só complementar. A minha internet caiu aqui, eu perdi uma boa parte do que você falou no final. Só reforçar o que você falou, né, da questão do seu ateliê, dessa diferença de arrumar e organizar, né? Porque quando a gente organiza, se mantém organizado, né? Eu já organizei quarto de criança, que quando a cliente me chamou, ela falou, porque a funcionária aqui de casa sempre arruma e daí dá 2 dias volta, né? Porque, né? E a gente, quando, especialmente que eu falei, a brinquedo tem que fazer sentido para a criança a forma como a gente está organizando. Mas mesmo as coisas do adulto, né? Quando eu organizo, pode ser o guarda-roupa, um armário de cozinha de um adulto também, eu vou conversar com essa pessoa, entender como que ela funciona e fazer uma organização que vai fazer sentido para ela, né? Por isso que eu falo também, a organização não tem regra, né? Quem sou eu para chegar na casa de qualquer um de vocês e dizer, tem que ser assim para ser organizado, né? Não tem que ser, né? Tem que ser uma forma que vai fazer sentido para você, né? Só assim você vai conseguir assimilar e conseguir manter isso, né? E uma outra coisa que eu acho muito importante falar com a questão dos brinquedos, que é muito comum, tá? Eu dei, assim, casa de 10 em cada 10 casas que eu já organizei, as pessoas pegarem caixa organizadora grande e colocar um monte de brinquedo misturado lá dentro. Eu vou falar bastante disso, né, no decorrer dessa semana, tá? Mas por que isso é ruim, né? Eu entendo essa estratégia como uma forma de pensar, se eu coloco todos os brinquedos aqui dentro, não parece que a casa está bagunçada, não tem coisa espalhada na sala, não tem coisa no chão, então dá uma sensação de arrumação, né? Mas isso a gente não está arrumando, você só está escondendo a bagunça dentro da caixa. E aí a criança, quando quer brincar com alguma coisa, ela não acha o que ela quer, ela vai despejar no chão. E o pior disso é que a criança também vai aprender a esconder a bagunça, né? Então, quando ela virar um adolescente, você fala, vai arrumar o quarto, ela vai abrir a porta do guarda-roupa e vai socar tudo lá dentro, porque ela está aprendendo desde criança a isso bagunça, né, a fazer uma maquiagem. Então, a primeira coisa, a gente tomar cuidado, né, com isso de pegar uma caixa grande e encher de coisa, né. E eu vi, alguém que comentou, porque como eu caí, eu perdi os comentários, mas teve alguém que fez uma pergunta, não tinha nome, por isso que eu não anotei, estava como Galaxy alguma coisa. Então, se a pessoa quiser até escrever o nome para eu poder te chamar pelo nome, né, para responder. Ela fala que a filha, que ela não sabe como organizar, se pode, se deixa tudo guardado ou se deixa minha exposto, dificuldade, né? é organizar os brinquedos. Por favor, Carol. Minha dificuldade é organizar os brinquedos. Devo deixá-los expostos, montados ou devo guardar tudo? Percebo que ela tem dificuldade depois de montar e brincar. Acaba perdendo o interesse. Isso que me enlouquece aqui. A mais velha tem vários brinquedos com pecinhas minúsculas e a caçula ou quer pôr na boca ou vira todos os brinquedos no chão. Pisa em cima, que eu falei, né? Eu acho que, como a Lu comentou, vai ficar um pouco mais claro a partir de amanhã com o material, né, Lu? Sim, Lu? Com certeza. Mas uma coisa eu já posso te dizer, né? Se o problema é muito brinquedo, é muito comum, né? Todos os pediatras falam, o pediatra da minha filha fala, toda pessoa especialista em desenvolvimento infantil fala que a gente não deve deixar exposto muito brinquedo para a criança todo dia desde pequeno, porque é igual a gente quando vai na praça de alimentação do shopping, e aí tem aquele monte de cardápio, aquele monte de opção, você fica, nossa, eu como japonês, ou eu como lasanha, eu como Burger King, né? Você não consegue escolher. A criança também se sente assim quando ela tem muita opção. Ela também fica ansiosa, né? Com o que eu brinco, o que eu faço, né? Então, muito pediatra fala isso, para não deixar tudo exposto, né? Tudo disponível. Só que eu entendo também que a pessoa, às vezes, não tem, né, uma disponibilidade de espaço. Depende do espaço da sua casa, né? Tipo, eu vou guardar e fazer um rodízio de brinquedos, que, na verdade, o que os pediatras sugerem é isso, de fazer um rodízio de brinquedos, né? Se você não tem espaço, você pode fazer isso, né? Guardar alguns por uns dias e aí ir trocando. É legal também porque a criança fica sempre com aquela sensação de, tem novidade, é um brinquedo que eu não vi há muito tempo e aí parece até que é uma coisa nova. Se você não tem esse espaço para armazenar, né, para fazer rodízio, pega uma caixa grande, dessa de esconder bagunça, né? E coloca nela alguns brinquedos, né, por um tempo e guarda num local onde a criança não tem acesso, numa prateleira mais alta, né? Eu tenho muitos clientes que eu já organizei em casa que tem criança pequena, que alguns brinquedos que ou precisa de supervisão, né, de um adulto para brincar junto, ou os pais não querem simplesmente que a criança brinque sozinha com aquele brinquedo, ou brinquedos que foi comprando em viagens ou ganhou muito e guarda um pouco. A gente usa muito essa estratégia, tá, de guardar alguns brinquedos que a criança não sabe que estão ali. Tá? Não estão disponíveis para ela. E aí, vez ou outra, você traz esses brinquedos.
Então, talvez para sua filha essa estratégia de não ter tudo disponível o tempo todo, talvez ajude ela a se interessar mais pelas brincadeiras, pelos brinquedos, e te ajude a conseguir manter mais organizado também, tá? Mas uma coisa eu quero, assim, tranquilizar vocês. Vocês vão, né, no final da semana conseguir entender qual que é o método, tá? Conseguir organizar de forma que vocês vão conseguir manter organizado, tá? E conseguir engajar as crianças nesse processo, tanto da organização quanto da manutenção, né? Para que eles sejam, porque também não adianta eu dizer assim, meu filho não guarda os brinquedos, eu peço, eu mando, eu exijo, né? Enfim, e ele não faz. Mas se a gente não organizar de forma que esteja o ambiente propício para a criança guardar, realmente ela não vai guardar, né? Eu já organizei o quarto de um menino, ele tinha só 4 anos na época, e a mãe, ela falou, eu sou desorganizada, meu marido é desorganizado, a babá até é ótima, porque ela arruma, mas a gente não consegue manter. E meses depois que eu fui lá, ela me mandou uma mensagem, falou, Lu, é bizarro, assim, como que o quarto dele se mantém, os brinquedos se mantêm organizados, vem amiguinhos brincar, e eles guardam os brinquedos no final da brincadeira, os amiguinhos irem embora, porque ficou de uma forma que não tem como não manter, e que ele mesmo consegue guardar. Entendeu? Então, assim, eu quero que vocês tenham essa tranquilidade que vocês vão conseguir, né, sim, chegar aí no final da semana com essa missão aí cumprida. No rodízio, a Lívia está perguntando, como definir a frequência de trocas e a quantia de brinquedos. Eu tentei fazer aqui, minha filha sempre lembrava de algum brinquedo. Olha, eu agiria assim, é o que eu falo, né, que não tem regra, mas eu agiria assim, se o brinquedo eu tô pensando assim, tipo, se fosse eu e minha filha, eu não guardaria esses, né? Eu acho que a estratégia deve ser mais assim, guarda aqueles que ela não tá se interessando ultimamente, que você vê que tá sempre ali encostado, ou seja, ela não tá vendo esse brinquedo, ela não tá brincando com ele, ele não é uma coisa que tá chamando a atenção dela. Então tira esses, guarda, depois de um tempo, você aparece com eles e vai ser uma novidade. Né? E aí sempre vai ter, quando você trouxer esses, sempre vai ter alguns que no momento ela não tá se interessando tanto, né? Ô Lu, eu vou trazer uma visão um pouco diferente, tá? Porque eu tenho uma verdadeira birra com essa história do rodízio de brinquedos. Do rodízio, assim, o que eu vejo, tá, de problemático no rodízio de brinquedos? Eu sei que não é uma visão tão frequente a minha, né? Mas o rodízio de brinquedos, ele entra meio na lógica de consumo. Porque a criança está sempre sendo levada à novidade. E ela se entedia, e aí ela tem um brinquedo novo que está lá em cima e eu tiro de volta, que é a mesma lógica de compra, tá? A criança, quando ela tem poucos brinquedos de boa qualidade, e brinquedo de boa qualidade, gente, não quer dizer necessariamente brinquedo caro, tá? Brinquedo bom é brinquedo que a criança pode operar com a imaginação, tá? Então, assim, foi minha primeira pesquisa em psicologia, justamente o brinquedo e subjetividade. E o brinquedo bom é aquele que a criança anima com a imaginação dela. Então, é muito melhor um toquinho de madeira do que um brinquedo pronto, assim, tá? Falando grosseiramente. O que acontece com os brinquedos que ficam jogados? Esses brinquedos são lindos, caros, mas fazem tudo pela criança. A criança não tem como imaginar. Então ele se esgota. A criança cansa dele. Porque ele fez tudo. Não tem mais o que fazer com ele. Então eu pego um trenzinho e a criança fica enlouquecida no primeiro dia. É uma novidade enorme. Agora fique com um brinquedo que faz tudo sozinho o tempo todo. Não tem mais o que fazer. Então, assim... Até porque ele faz sempre a mesma coisa, né? Ele faz tudo, mas não tem uma novidade, né? Que é a criatividade da criança coloca, né? Eu vejo mas assim, muita gente. Nossa, mas ele foi na casa do primo e amor, custava tão caro, eu fui e comprei pro Natal, porque eu não sabia o que dar pro menino. E aí, o menino não brinca. Então, assim, ele tem isso. Se vocês me dão um segundinho, eu vou pegar uma cestinha dos meus filhos. Peraí.
vou apresentar duas coisas que eu dou para os meus filhos. Sabe fralda de pano? Eu tingi, tá? Eles podem montar a cena que eles quiserem com isso. A Lu já viu quantas eu apronto, né, Lu? Assim, no meu Instagram vira e mexe aparece as minhas crianças montando. Super criatividade. Ó, pinha, toquinho de madeira cortadinho no meio, casca de árvore, pauzinho com florzinho. Gente, meus filhos brincam todos os dias com eles, tá? Eles podem ser tudo. Esse pauzinho já foi a bruxa. Se você não tá vendo, eu não tenho culpa. Você deixou de ser criança e você não consegue ver o cabelo da velha. Mas meus filhos conseguem, entendeu? Ele já foi vassoura, tá? Ele já foi... Ai, tanta coisa. Eles querem o tempo Espanador. todo... então, ele já, assim, mas assim, é que eu tô lembrando algumas brincadeiras que eles fizeram. Eles brincam todos os dias com isso? Não. Eles gostam quando chega aquelas parafernália da tia, sabe aquela tia que você fala, mas olha, eu educo assim, a tia vem e faz assado. Eles gostam, gente, não tem problema, né? Mas os bons brinquedos, os brinquedos que duram, os brinquedos que não precisam ser guardados, eles têm essa característica de que a criança pode animar. Então, são panelinhas, que a criança pode brincar de muitas coisas, né? Que não precisa ser uma panela, embora a gente aqui em casa tenha umas panelinhas bem bonitinhas, mas é preferível, tá? Falar com a família do tipo, gente, que tal a gente juntar todo mundo da cinquentinha e compra um brinquedo de 300 de boa qualidade, do que vir um monte de brinquedo que a criança brinca por uma semana, fica aquela zona, depois de um mês, dá várias peças quebradas, aquele plástico chechelento no fundo com a tinta soltando, né? Qual é o maior desafio de fazer isso? Os adultos, não é a criança. A criança não vai ficar triste por ganhar menos presente. É que o adulto precisa que a criança saiba que foi ele que deu. É o ego do adulto que está entrando na parada. Na real, assim, eu já ouvi a minha irmã no Natal falando, não, mas eu quero que ele saiba que fui eu, nada de Papai Noel. Eu falei, Clarissa, né? E de fato, ela falou, não, eu quero que ele saiba que fui eu que dei, né? Eu falei, não precisa, entendeu? Não é isso, né? Mas, enfim, eu tenho essa pequena implicância com o rodízio. Mas, o que eu faço aqui em casa, tá? Quando a festa de aniversário, Natal, chega muita coisa, eu de fato guardo o que eu posso que eu acho que é bom, vira presente para os amiguinhos, né? Porque eu não gosto que fiquem com todos. E eventualmente eu tiro alguma coisa de lá, dos novos, tá? E de tempos em tempos, as crianças falam, eu chamo as crianças para dizer, vamos olhar o que vocês não brincam mais? Isso a gente precisa trabalhar. Essa parte, para mim foi fácil, Lu, porque a gente já fazia. Então, de tempos em tempos, eu faço em geral. Esse ano não. Esse ano eu fiz uma vez, que foi agora. Mas, em geral, eu faço perto do aniversário deles, porque vai vir um monte. Então, a festa de aniversário é aquela beleza, né? Para vir um monte de presente. E o segundo eu faço no Natal, que é outra época que vem um monte. Aqui em casa a gente não compra presente de Dia das Crianças, tá? Mas é aqui em casa. Então, a gente faz passeios, as crianças têm o Dia das Crianças e é fazer o que eles querem. Então, eles podem almoçar sorvete, é o único dia do ano que a mãe deixa, né? Então, é o dia da farra, né? Mas é isso. Mas Dia das Crianças é outra data importante para fazer nas casas que têm o hábito de presentear, né? Aqui não. Então, eu faço 2 vezes. Alguém quer fazer uma pergunta, gente? É bom. Eu gosto de responder pergunta, eu acho mais. Tem perguntas no WhatsApp, no grupo de WhatsApp. Obrigada por avisar. Tem uma falando, a última pergunta que eu li.
falando que ela tem 2 meninos, aí o mais velho gosta de organizar os brinquedos, mas os de 4 anos não. Como que ela pode engajar o mais novo a aprender a gostar de organizar também? Tá, a gente vai falar na última aula, porque assim, primeiro a gente quer trazer a questão de como organizar, né? E depois a gente vai fazer no último encontro como engajar as crianças para que elas mantenham o que foi organizado, né? Mas eu posso trazer já aqui algumas ideias, tá? A primeira coisa é que a gente tende, como adulto, a falar com a criança no nosso jeito de pensar. Criança pensa por imagem, tá? Todo adulto também é capaz de pensar por imagem, mas a criança não é capaz de pensar por abstração, tá? Este é a primeira coisa. Então, a gente tem que cuidar do jeito que a gente pede para a criança arrumar. A segunda coisa é como a gente lida com a questão. A gente vai falar bastante disso no último encontro. Mas quando eu, tá, Carol, vou lavar a louça, do tipo, ai, a louça. Aí eu vou fazer a cama. Ai, assim, quando o meu jeito de fazer as atividades da casa, da arrumação, são Ai, que saco. Desculpa, gente, eu sou meio direta, tá? A criança, ela modela, né? Criança de primeiro setênio até 6 anos é por imitação. Então, o primeiríssimo passo para eu engajar uma criança é passar a me divertir fazendo tarefas domésticas. E dá. Eu ponho música. Gente, eu danço, canto, vocês têm noção. Assim, teve um dia que a professora do meu filho mandou de tarefa de casa, ele tem 7, tá? Lavar a louça. Aí o bichinho se estribuchava que ele não queria lavar a louça. Aí eu falei, não quer lavar a louça? A mamãe vai lavar. Me dá licença. Aí eu comecei, essa é uma outra estratégia que eu uso. Eu vou enfrentar esses pratos sujos, eu quero ver qual prato vai me vencer. Nenhum prato sujo vence essa mamãe. Eu vou pegar a minha super bucha e quero ver quem me enfrenta. Ele, tá bom, mãe, pode ir com a sua brincadeira boba. Aí eu comecei a enfrentar cada prato como se fosse um dragão e eu fosse o príncipe top das galáxias do conto de fadas da história. Quanto tempo vocês acham que demorou para ele me empurrar? Mamãe, a dona Gislaine disse que era minha tarefa. Dá licença, que eu que vou enfrentar esses pratos. E foi. Mas antes ele me viu muito. Gente, é claro que eu não estava naquele momento na vibe de lavar louça. Mas quando eu decidi que ele tinha que fazer, porque era tarefa da escola e porque eu queria que ele aprendesse isso, eu peguei, baixei a pombagira que estava por ali e falei, agora eu vou incorporar a alegria da diversão, entendeu? E a gente, quando a gente tá triste, se a gente ri, a gente muda o humor, né? Quando a gente tá para baixo, a pior coisa que tem para fazer é ouvir o fino da fossa, entendeu? Então a gente tem que colocar a música mais alegre, né? A gente tem que ir para a vibração oposta para a gente poder conseguir trazer. E a gente não vai passar do dia para a noite a amar fazer coisa que a gente detesta, mas a gente pode gostar um pouquinho mais já tá bom. Aí no outro dia a gente gosta um pouquinho mais. E com o tempo aquilo tá mais leve, né? Então essa é a primeira grande estratégia que eu digo para gostar de a gente começar a procurar fazer com prazer, né? Se não dá para fazer o prazer na tarefa em si, traga elementos que sejam prazerosos. A outra estratégia que eu gosto muito, quando a tarefa já pegou ranço, sabe assim, aquela tarefa que você já tem um bode, você fala, ai, odio, trazer um elemento novo, né? Então, o exemplo aqui de casa, antes da quarentena, nós não lavávamos a roupa de casa. Quem lavava é a moça que me ajuda. Ela tá em casa. Então, precisamos passou a ser parte das nossas tarefas, minha e das crianças. Meu marido estava em home office, ele continua em home office, tá? Ele sempre trabalhou em home office, mas ele estava lá embaixo e a casa ficou toda por minha conta com as crianças. Eu não ia dar conta sozinha. Almoço, janta, café da manhã, lanche da tarde, lanche da manhã, banheiro para tudo que é lado.
não ia dar conta das roupas sozinhas. Eu comprei um carrinho de feira, todo o mais colorido que eu achei para comprar na internet. Peguei as roupas, pus dentro do carrinho e saí correndo com o carrinho. O que aconteceu? Os 2 pestinhas falaram, mamãe, agora posso usar o carrinho? Claro que pode, tá à vontade, fiquem com o carrinho. E eu deleguei a tarefa, entendeu? Então eu me diverti nos primeiros 2 minutos, correndo com o carrinho até a lavanderia, e até hoje, 7 meses de quarentena, as minhas crianças, mamãe, hoje é dia de brincar com o carrinho? Hoje é dia do carrinho. Bora lá, criançada, trazendo a roupa. E vai, entendeu? Mas tinha que... Antes do carrinho, era, João, Mel, vamos levar roupa para a lavanderia? Ai, não quero, mãe. Ai, tem que levar roupa. Jura? Com o carrinho, vira uma brincadeira. É o dia da brincadeira do carrinho de não sei o quê, entendeu? Então, essa é uma outra estratégia que eu acho super bacana de usar, tá? Só para responder por hora, a gente vai falar mais no último dia, tá bom? Acho que no último encontro a gente fecha um pouco com isso e, inclusive, saber como que vocês estão indo no processo, onde a gente pode ajudar, o que a gente pode... A gente não falou isso e eu queria, assim, eu vou falar um pouquinho, eu acho que eu falei alguma coisa no vídeo de hoje, não sei quem viu, mas eu quero repetir. Eu e a Lu, a gente fez com muito carinho o material, mas é a primeira vez que a gente faz esse tipo de encontro. Nem sempre, no melhor que a gente fez, tudo ficou claro. Às vezes, para mim e para ela tá óbvio, e para os outros não tão. Então, assim, a gente gostaria muitíssimo que qualquer dúvida no material, vocês perguntassem. Surgiu uma dúvida, não vou perguntar, porque, putz, pode ser meio bobo. Por favor, não tá à vontade para perguntar no grupão, pode até mandar para a gente no privado, mas não deixa de fazer pergunta por nós. Assim, se o que a gente está fazendo faz sentido para vocês, por favor, perguntem, porque só assim a gente ajusta o material, deixa ele mais bonitinho, deixa ele mais claro, tá? É a única coisa que eu queria encarecidamente pedir. Certo? Tem mais alguma pergunta? Depois eu vou responder lá no WhatsApp, eu vi a pergunta dela, né, se ela tem que fazê-los guardar, né? Eu acho que a gente não tem que fazer a criança guardar, nem a gente tem dia que a gente não quer fazer algumas coisas, né? Mas a gente tem que trazer estratégias, igual você estava falando, né? E até eu vi a primeira pergunta, na verdade, que alguém fez no grupo, né? Falando que às vezes tem pessoas na casa que não querem colaborar, né? E isso, 10 em cada 10 casas tem uma pessoa que ou é mais bagunceira ou não quer colaborar, né? Eu falo assim que a gente tem que tentar fazer a pessoa ver valor nisso, né? Ver o quanto isso melhora a vida de todo mundo, né? Não a gente querer brigar, não é o essencial. E também a gente tem que tentar sair, né? Principalmente a gente mulher, né? Fica muito nesse lugar de a gente... eu falo, quando a casa não é organizada, você se torna meio que a central de informações da casa. Você vira um GPS, né? Todo mundo te pergunta o tempo todo onde está tudo. E isso é cansativo para a gente, né? Ter que, além de ter o controle, ter que informar, ter que ir lá, ter que ajudar, ter que pegar, né? Então, assim, a organização também traz essa liberdade para a gente de sair desse lugar, né? De ter que ser a central de informações da casa, né? E, Lu, só comentar eu vi uma live da Lua Barros, eu não sei quem conhece a Lua Barros. Conheço. Mas talvez alguma das meninas não conheça. Ela fez uma live com o Pedro, marido dela. E assim, eu adoro a Lua, tá? Mas esta live específica, a estrela do show é o Pedro, né? E eles estão falando assim, gente, eles estão falando da relação marido e mulher quando o marido não faz nada, tá? Um clássico, assim, tipo, que toda casa em algum momento passou por isso. Enfim, espero que a próxima geração não precisemos mais dessa discussão. Mas enfim... E ele falou uma coisa que desde esta live eu uso aqui e recomendo para todos os meus pacientes, todas as famílias que eu atendo, todas as famílias de grupo que eu falo, que é o seguinte: deixa estourar, sabe? A responsabilidade é do marido de fazer uma determinada tarefa, não faça, não resolva para ele. O Pedro fala muito claramente, você não tem que cobrar, você simplesmente não tem que fazer, né? Claro, eu vou contar a minha experiência pessoal, tá?
tem horas que a gente chega no limite do tipo assim, eu não tô acreditando que isso ainda não tá feito. Eu sei, é difícil, é um processo, mas eu vou te falar, a partir do momento que eu saí da função de chata de plantão, as coisas aqui funcionaram muito melhor, entendeu? Essa tarefa do Ricardo, eu não faço, eu não olho. Eu consigo o tempo todo? Gente, é óbvio que não. Eu vou, assim, tem certas coisas que me tiram do sério. Mas melhorou muito. Eu melhorei, ele melhorou. Foi um processo. Eu parei de cobrar, eu saí da função de mãe para função de esposa. Sabe? Olha, quem puder, é que já é uma live antiga, então não sei se é fácil de encontrar. Eu vou tentar procurar e mando para vocês olharem. Mas é incrível, assim, o Pedro falando, meu, é surreal. Tipo, deixa estourar, deixa. Até o banheiro tá com papel para tudo que é lado. Aí uma hora se mexe. É ótimo, gente. Achei maravilhoso. Desapegado o controle. Não é fácil, né? Não é nada fácil. Peraí, adorei as dicas motivacionais. Peraí que eu vi só o começo, que ele aparece o comecinho aqui. Vale o toque. Mais do que motivar as crianças, o adulto tem que querer incluí-las na tarefa. Exatamente. Muitas vezes as crianças querem, mas o adulto com pressa muitas vezes exclui a criança. Exatamente. A gente vai falar disso essa semana. É muito bem colocado, Adriana. A gente tem que respeitar o tempo da criança, né? Entender. Eu falo muito assim, se eu guardar os brinquedos, vai ficar muito mais bem arrumado? Com certeza. Eu vou terminar mais rápido? Com certeza. Né? Só que o que eu estou ensinando para a criança, que eu faço por ela? Quando a gente deixa a criança fazer, inclui a criança, e as crianças são naturalmente colaborativas. Elas gostam de fazer as coisas junto com os pais, principalmente. Só que elas vão fazer no tempo delas, elas vão fazer do jeito delas. E aí a gente tem que olhar isso como uma oportunidade de ensinar. Né? E também a forma de corrigir, eu falo, tem toda essa questão também do como a gente fala com a criança, né? Por exemplo, eu falo muito com a minha filha, colocou o brinquedo, eu falo que o organizador é a casinha, essa casinha do brinquedo. Se ela coloca no lugar errado, eu não falo, você guardou no lugar errado. Fala, você colocou na casinha do vizinho, vai dormir na casa do vizinho, para ela já ver uma brincadeira, ela começa a rir. Né? Então, assim, até a forma como a gente corrige, né? Trazer a criança para o nosso lado, fazer ela se conectar com o que a gente quer, né? E não afastar. Né, isso é muito importante, isso que você falou, é exatamente isso. A gente, né, que tem que olhar se a gente está, de fato, permitindo que a criança participe do processo, né, e não depois não dar esse espaço para ela e cobrar quando já for grande, né, porque aí não vai adiantar. Né. Gente, tem mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Muito importante, isso mesmo. Já são 9h30, né, eu acho que aí a gente pode... encerrar. Se alguém quiser abrir o microfone também e falar, fiquem à vontade, tá, gente? Grata pelo encontro, esperando o próximo. Então tá bom. Amanhã de manhã a gente vai mandar a tarefa e é o que eu falei, vocês façam no tempo de vocês, tá? Na hora que eu abrir para fazer pergunta também, vocês façam pergunta, a gente vai responder, né, Carol? E Sim. Contem com a gente aí, tá bom? A ideia é a gente abrir o grupo para pergunta das 6 às 8, tá? Nem sempre as respostas virão de imediato. Né? Às vezes vocês vão perguntar e a gente vai poder responder depois que fechar o grupo, ou alguma das duas vai estar online respondendo, mas todas serão respondidas, tá? Mas como todo mundo tem filho aqui, todo mundo sabe como que é a loucura, né? Então nem sempre dá para... Chegou, respondeu, tá? Só peço essa compreensão, porque eu tenho 2, a Lu tem 1 ali, então... Às vezes a gente está no corre com os pequenos. Tá bom, gente. Então, obrigada, Carol. Beijo, boa noite para vocês aí. E que a gente, a partir de amanhã, faça um bom trabalho, tá bom? Contem com a gente. Beijo a todas. Obrigada por terem vindo. Beijo, boa noite.